Por favor, para que Deus me abra a porta da palavra. Por misericórdia de Deus, depois de ter superado a uma virose muito brava que me atingiu, e também a necessidade de comparecer a Belém do Pará por ocasião do Fórum de Teologia Pentecostal. Pela graça de Deus, estivemos participando e hoje, por sua graça e bondade, estou no templo. Eu quero ler, além da leitura que nos foi dada como leitura oficial no livro do Gênesis, quero ler no Evangelho segundo São João, capítulo 13, e o versículo de número 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E ainda no livro de Jó, uma palavra muito mencionada por todos nós, sempre estamos recitando, meditando nesse texto bíblico, que nos diz assim, em Jó 42 e 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ninguém impede o que Deus quer fazer. Ninguém impede o que Deus quer fazer. Ninguém impede o que Deus quer fazer. Jesus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós que estamos sempre lendo a Sagrada Escritura, meditando nela, temos conhecimento que desde a queda do homem no jardim do Éden, tudo que se faz há um preço a ser pago.
tudo tem o seu devido preço. E isto em todos os sentidos da nossa vida. Nada se conquista sem enfrentar obstáculos. Nada se conquista sem que não enfrente batalhas. Mas temos a convicção e a certeza plena que ninguém impede o que Deus quer fazer. Deus é absoluto. E nós observamos nesses dois versículos que lemos, um no Evangelho segundo São João e outro no livro do profeta Jó. O primeiro nos diz: bem digo, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Há coisas que só depois nos será revelada, mas enquanto isso, não adianta insistirmos. Eu quero saber logo, eu quero saber agora. Eu quero que o Senhor me diga. Se Ele disse que é só depois, então só depois. E ninguém vai impedir. O que Ele determinou será feito. A Bíblia nos diz que havia fome na terra. E eu disse, uma expressão da cartilha de Landelindo Rocha: a fome dá o direito ao pobre de importunar o rico. E nós devemos ter todo cuidado quando alguém bater em nossa porta pedindo um pedaço de pão, um auxílio, seja ele da forma que for. Porque a Bíblia nos diz quem dá, porque tem. E eu ouvi uma lição de um homem que ele pedia esmolas. E ele agradecia da seguinte forma: quem bem fizer, para si é, e quem mal fizer, para si é. Ele não dizia outra coisa. Ele agradecia dizendo assim: quem bem fizer, para si é, e quem mal fizer, para si é. Todo bem que fizermos nesta vida, neste mundo, certamente por Deus terá uma recompensa. Sempre ouvíamos dizer: quem dá aos pobres. E a Bíblia tem uma expressão quase semelhante a esta. E nós encontramos no livro do Eclesiastes a seguinte expressão: lança o teu pão sobre, e depois de muitos dias tu o acharás. Se fizermos uma análise, tomando um pão e numa bacia com água colocarmos ele ali,
em pouco tempo ele se tornará um pão numa dimensão maior. E o nosso pão lançado sobre as águas, sobre este mundo, sobre vidas, seres humanos, nós vamos receber em dobro, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é rico. E Ele não dispensa a sua bênção àqueles que assim fazem. Deus havia dito, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu a ele, porque o Deus a quem nós servimos, Ele se revela, Ele fala, Ele decide por nós, Ele resolve qualquer questão. Eu costumo dizer que Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima carros com fogo e nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. O Egito é um centro de cultura, de riquezas, mas eu não quero que você desça ao Egito, porque com você eu trato de uma forma diferenciada, e com cada um de nós Deus trata de forma diferente. Mas digam comigo assim: do homem são as preparações do coração, do Senhor a resposta da boca. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Eu estou trabalhando e depois eu vou lhe dar a resposta. E a Bíblia nos diz que nenhum pensamento, nenhum propósito de Deus será impedido. Quem é o homem mortal para impedir um propósito de Deus? Se Ele disse que vai lhe abençoar, que vai lhe ajudar, que vai lhe enriquecer, ninguém vai impedir. Vai se cumprir literalmente tudo que Deus tem lhe dito. Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Digam comigo assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. É melhor escutar a voz de Deus. É melhor ouvir o que Deus vai lhe dizer. É melhor esperar em Deus. É melhor descansar em Deus. É melhor confiar em Deus do que no homem. Espera no Senhor e anima-te, e Ele concederá o que deseja o teu coração.
não desças ao Egito. Peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Quem é que tem a habilidade de contar as estrelas do céu? Em especial numa noite de lua, se pararmos para contar, perdemos a conta. Mas as promessas de Deus são sim. As promessas de Deus são sim. As promessas de Deus são sim. Digam assim comigo: Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E Deus lembrou a Isaque, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E alguém observou a Isaque e perguntou aos varões daquela terra. E tantas perguntas foram feitas. E aconteceu que, como ele esteve ali muitos dias, a coisa tomou rumo ignorado. E a Bíblia nos diz no versículo de número 12: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E tem pessoas que se incomodam quando alguém prospera, cresce, desenvolve. Alguém que não suporta. Mas se Deus prometeu lhe abençoar, pode ir avante. Agora cumpra o que Ele está determinando. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. Porque Deus é quem dá engrandecimento a quem Ele quer. Digam por gentileza assim comigo: só Ele dá nome a quem não tem nome.
Só Ele dá honra a quem não tem honra. Se Deus quer honrar, irmão, Ele honra quem Ele quer. É um propósito dEle, é uma determinação dEle, é o agir e o mover de Deus. Isaac plantou e colheu, e Deus o abençoava. Sem medidas. E alguém ficou de olho. E possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. A Bíblia nos diz que a inveja é a podridão dos ossos. E os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Pode entulhar, encher de terra, mas Deus vai continuar lhe abençoando. Tome posse nesta noite da bênção de Deus. Deus vai lhe engrandecer aqui. Deus vai fazer você prosperar aqui. Aqui também tem ouro. Deixa-me contar um pequeno exemplo. Um dos nossos saudosos pastores, por Deus, ele foi enviado para a cidade do Pilar. Em uma noite, aquele pastor disse para a sua esposa: o que temos para o jantar? Ela disse: um pouquinho de açúcar para a gente fazer um copo de garapa. Eu tomo a metade, você toma a metade, e a gente ora e vai dormir. Já tomou garapa? Já? Nunca tomou, não? Às vezes dá um rói-rói na barriga, aí tem que fazer uma água doce, chama-se garapa, água doce. Agora não tome não, sem você ter necessidade não, porque senão sua glicose vai lá para cima e você vai lá para baixo. Tomaram um copo de garapa, meio copo para um, meio copo para o outro. A gente precisa trazer essas lições para os nossos jovens, porque amanhã, se Jesus não voltar, eles estarão nos substituindo. E eles vão ter que ter exemplo para contar. Que quando a fome aperta, às vezes se vende até o bujão de gás, para suprir a necessidade. Um dia eu fui ao mercado, sem um tostão no bolso, e eu queria comprar carne fresca, que naquela época se chamava carne verde. E eu cheguei no mercado, o cidadão disse para mim: pastor, o senhor quer comprar carne? Eu disse: quero não, senhor. Ele disse: mas eu estou com tanta carne hoje aqui, que eu gostaria que o senhor comprasse
só me paga quarta-feira. Eu digo: quero não. Mas era isso que eu queria. Quero não, senhor. Disse: mas me leve esse pedaço de chão de dentro. É a carne que eu gosto. Patinho, chão de dentro. E costela também, viu? No domingo eu gosto de ir na torre comprar costela de boi para mandar torrar. E eu cheguei em casa com um pedação de carne, chão de dentro. Sem dinheiro, mas com carne. Porque quando Deus quer abençoar, Ele abre até o coração das pessoas que não são crentes para lhe abençoar, lhe ajudar, suprir sua necessidade, encher sua boca de riso. Você acredita que Deus faz estas coisas especiais? Olha, eu estava no templo da Torre. Eu sou natural da Torre, da rua Manuel Deodato, 449. É o número da casa que eu nasci. Rua Manuel Deodato. Eu estava no templo da Torre e um irmão estava orando no último banco, pedindo ao Senhor Jesus: eu quero 20 centavos para comprar 1 quilo de açúcar. Glória! E tinha vindo um irmão de Natal, um irmão de muita condição financeira. Ele gostava de usar branco, calça e camisa branco, sapato branco, meia branca. E Deus falou com ele aqui: desça, vá lá no último banco, aquele irmão moreno, eu não quero dizer o nome do irmão, e dê 20 centavos a ele para ele comprar 1 quilo de açúcar. O irmão foi lá, irmão, ele disse: pronto, diga. Ele disse: Jesus mandou eu vir aqui lhe dar 20 centavos para comprar 1 quilo de açúcar. Se ele tivesse pedido uma feira, ele tinha dado uma feira, mas ele pediu 20 centavos para comprar 1 quilo de açúcar. Pede-me e eu te darei, até as nações eu vou dar por herança a você. Você vai se tornar um grande missionário, uma grande missionária. Não existe grande, mas quando Deus quer, Ele engrandece. E Deus engrandeceu e ia se engrandecendo e tornou-se muito grande. Tinha possessão de ovelhas, vacas, e muita gente à sua disposição para lhe prestar serviço. Aí veio a inveja dos filisteus, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Tem gente que não tem prazer na felicidade e nem na prosperidade do outro. Se a filha foi aprovada no vestibular, era para ser a minha filha e não a sua. Manda ela estudar, rapaz. Quer ser aprovado? Estude. Quer ser gente? Estude. Quer melhorar sua condição? Estude. Trabalhe.
e Deus vai lhe engrandecer, porque a partir de hoje, depois desta palavra, muita gente vai ver a forma como Deus vai lhe abençoar. Tome posse nesta noite, a gente precisa tomar posse. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante deitarão no vosso regaço. Deixa eu dizer o que Deus está mandando dizer. Eu vou abrir a porta para você. Você se aparte de nós, porque eu fico incrível com a sua prosperidade. Eu não aceito, eu não concordo. Isaac se foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus taparam. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Porque o lençol freático, quem ordena é Deus. Eu tive domingo à tarde no sítio Vertente. E quando fomos cavar o poço ali, eu disse para um cidadão que morava do outro lado trabalhando na fazenda vizinha, eu disse: meu velho, vá cortar um galho de goiabeira verde e traga para mim. Ele foi, cortou e trouxe. Eu digo: eu vou achar água. Aí alguém disse: que negócio é esse? Eu digo: não se meta não. Você não conhece dos segredos de Deus, fique calado. Você não conhece como Deus quer abençoar, fique quieto. Você não sabe o agir de Deus, o mover de Deus, o trabalhar de Deus. Convidei um irmão lá de Campina Grande, o irmão trouxe a máquina. Com 27 metros a água. Aí o vizinho do outro lado marcou o poço dele, cavou, não deu água. Ele disse: esse pastor, misericórdia. Ele chamou as águas todinha daqui do Vertente para... Eu disse: meu filho, é a bênção de Deus que enriquece. É Deus quem ordena, é Deus quem manda, é Deus quem cria. É Deus quem faz aparecer poço de água viva. Cante, glorifique a Deus, porque Ele vai fazer. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço
Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Deus vai lhe dar crescimento. É preciso crer. É preciso crer e confiar e descansar nas promessas de Deus. Vai chegar o tempo. O tempo é meu, diz o Senhor. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Ora, Abraão já estava muito tempo na eternidade, mas por amor de Abraão, meu servo, eu vou abençoar você. Para você crer, as orações do teu pai e da tua mãe estão em memória diante de Deus. E Deus não é homem para esquecer. Se lembre, o peregrino tem características. Digam comigo: altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. Levante o seu altar, arme a sua tenda e cave o seu poço. E águas vivas vão chegar até você. Alegria, gozo, paz, fidelidade, temor, vida espiritual abundante. Até o que você não me pediu, eu vou lhe dar. Diga assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Vou te dar aprendizado espiritual. Vou abrir a porta da palavra para você e vou te usar de uma forma especial. Vá liberando o que você trouxe para o culto. Vá liberando. O céu quer ouvir a sua voz. O céu quer ouvir a sua voz. O céu quer ouvir a sua voz.
Do tamanho da tua mesa será o pão que eu vou colocar sobre ela. Há uma presença de Deus muito atuante nesta noite. Libere, libere. É o teu louvor o que invade o céu. É o teu gemido que tem chegado à presença de Papai. Ergue o altar, arma a tua tenda e cava o teu poço. Vou te dar ferramentas especiais para cavares o poço. Porque o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos será impedido. Quem é o homem para impedir o que Deus já determinou? Glória, 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 glória. Vai dando glória. À medida que a glória sobe, respostas descem. Queridos irmãos, pequeno para tantas atividades do culto da segunda-feira, mas eu quero comunicar aos senhores irmãos que, para mim, se constitui uma alegria e uma felicidade. E nas segundas-feiras os irmãos devem sempre formar aqui, porque fica mais fácil do irmão reger. Tá bom assim? A igreja aprova. O ministério pode ficar aqui, mas os demais irmãos que vêm das outras congregações formarão aqui, porque ficará mais prático para o regente. E eu quero agradecer ao doutor Tiago ter aceito esta responsabilidade. Seja o nome do Senhor glorificado. Queridos, sem delonga, vamos abrir as nossas Bíblias na leitura que fizemos nesse texto que é muito conhecido por todos nós, quando 4 homens decidiram acolher um homem que era enfermo, paralítico e que precisava de ajuda.
Na leitura que fizemos, Evangelho segundo São Mateus, eu quero pedir aos irmãos que acompanhem. E não é ir, a palavra certa é ir. Ora, eu estudei no Rio, São Paulo e em outros estados da nossa federação. Quando eu chego em um lugar que tem muita gente culta, aí eu digo, eu sei que o nome disso aqui é nariz. Mas se eu quiser eu chamo venta e você não pode me censurar. Que cada região tem a sua linguagem coloquial, linguagem de pé de serra. O que é que há? Aí vai embaraçar o velhinho aqui? Vai nada, meu filho. Quando eu quero eu chamo vassoura, e quando eu quero eu chamo vassoura. Quando eu quero eu chamo toicinho, e quando eu quero eu chamo tocinho. Aleluia! E se tiver poligrotas, eu sou pula-grota, não me embaraço. Aleluia! E entrando no barco, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Todos sabem que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Ele disse, raposas têm covis, aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele falava da cruz. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. E naqueles dias as multidões afluíam para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eram multidões. Quem não gostaria de ouvir Jesus? Até quando estamos num ciclo de oração e quando Deus usa alguém, a gente fica em silêncio para ouvir. E imagine naqueles dias, as multidões afluíam. E não podiam entrar com aquele homem paralítico, porque a casa estava lotada de pessoas. Mas 4 homens disseram, nós vamos ajudar este homem. Ele precisa, ele tem necessidade que se faça alguma coisa por ele. E um concordou com o outro, e o outro concordou com o outro. E os 4 homens disseram, nós vamos levar ele à presença de Jesus. Mas não temos condições de entrar ali, porque há um cordão de isolamento de pessoas. Todo mundo está fluindo, ninguém pode entrar. E um daqueles homens disse, olha, a gente tem que tomar uma iniciativa. Vamos tomar uma iniciativa. Se ficarmos olhando para ele, nada vai acontecer. Vamos tomar uma iniciativa. Há coisas que você tem que tomar uma iniciativa na vida. Quer ir para o céu? Tome iniciativa. Quer comprar uma casa? Tome uma iniciativa. Não, eu quero comprar um apartamento. Tome uma iniciativa. Eu quero me casar, é solteiro? Tome uma iniciativa. E quem pode dizer amém? Tem que se tomar uma iniciativa. Então eu vou dar nome a esses homens, porque ninguém da família dele me falou nada. Então eu vou chamar um de iniciativa. Digam iniciativa. Vou chamar outro de visão. Digam visão. Vou chamar o outro de
criatividade e vou chamar o outro de fé. Tá bom? Iniciativa, visão, criatividade e fé. Se juntaram os quatro, vamos levar o paralítico. E saíram com aquele homem rua acima, rua abaixo, e chegaram na casa de Jesus. Porque na casa de Jesus tem operação de maravilhas, de milagre e de tudo que é bom. Quem está na casa de Jesus? Aqui é a casa do Senhor Jesus. E o que é que nós vamos fazer? Disse, eu não sei. Um disse, eu já sei. Vamos subir a cama até o telhado. E o outro disse, eu te ajudo a arrancar as ripas. O outro disse, eu também ajudo a afastar os caibros. Porque uma cama, pelo menos mais de 50 centímetros, tinha aquela cama. Um homem deitado numa cama. E o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, observando todo aquele barulho, Ele não parou o seu sermão. Todo mundo admirado, ouvindo a palavra. E alguém ali com aquele cordão de isolamento, aqui ninguém entra, aqui ninguém passa. Aqui não passa ninguém, eu quero ouvir a palavra, eu vim para ouvir a palavra, eu tenho sede da palavra, eu quero ouvir o que o mestre vai fazer, segura aí, que eu seguro aqui, não entra ninguém por aqui. E os quatro homens conduzindo o paralítico. Eu não sei com que eles arranjaram a escada. Tem coisa que a Bíblia não revela, não diz. O que a Bíblia não revela e nem diz, eu vou pedir para você ler Deuteronômio 29 e 29. Meu jovem, Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são... Perguntava ao apóstolo Paulo, o espinho na carne era o quê? Eu quero saber dele, eu não quero que ninguém me responda aqui não, que eu quero saber lá. Eu quero saber lá na eternidade, porque há coisas que a Bíblia não revela. E o que a Bíblia não revela é Deuteronômio 29 e 29. E quem pode dizer amém? Mas as reveladas são para nós e para nossos filhos. Marque na sua Bíblia, Deuteronômio 29 e 29. Que quando alguém lhe perguntar uma coisa que a Bíblia não revela, você explica. Leia Deuteronômio 29 e 29. Aquela pessoa vai ficar satisfeita. A Bíblia responde. A Bíblia responde. A Bíblia responde. A melhor forma é perguntar à Bíblia, porque ela responde. Aleluia! A Bíblia responde. A Bíblia é viva. Eu me lembro de um irmão, um membro da nossa igreja. Ele era cooperador, só foi consagrado a presbítero depois de quase 50 anos de fé. Foi quando Jesus batizou ele, foi consagrado a presbítero. Mas ele ia para a feira com outro irmão e dizia, nós vamos pregar evangelho. Aí pegava um chapéu, botava assim, o pessoal começava a chegar, eles diziam, cuidado, não toque nela, não se aproxime, ela é viva. E o povo ficava com aquele temor, aquele medo, e quando a multidão afluía, ele levantava o chapéu, a Bíblia estava lá. A Bíblia não é viva? Você tem que ter estratégia, iniciativa. Glória! E o povo ficava assustado, mas ele dizia, ela é viva. A Bíblia é viva. Ela é viva.
O povo pensava que era uma serpente, que era uma outra coisa qualquer, uma aranha caranguejeira, mas não era. Era a Bíblia, porque Bíblia fala. Bíblia tem poder de transformar, de modificar, de regenerar. E os 4 homens conduziram o paralítico até a casa do Senhor Jesus em Cafarnaum. Eu não sei com que eles arranjaram a escada, que numa casa não se sobe assim facilidade logo não. Mas eles arranjaram, a Bíblia não diz, eu estou dizendo, mas a Bíblia não diz, eu estou dizendo. E depois disseram, e agora? Vamos arrancar ripas. Toda casa tem ripa e tem caibros, ou roliço ou cerrado. E eles descobriram e abriram espaço. E desceram o paralítico à presença de Jesus. Digam comigo, precisamos ter iniciativa. Precisamos também ter visão da coisa. Ter visão. Porque tem gente que não tem visão de nada. Ele não julga que vai dar certo. Tudo dele é negativo. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que ter visão. Eu creio. Eu já vi este homem curado. Eu já vi este homem andando. Eu já vi este homem correndo. Eu vi. Cadê a visão? Põe a visão. Porque Deus vai lhe revelar e a coisa vai funcionar para a glória do seu nome. Você tem que ter visão. Não, o trabalho aqui não cresce, é um trabalho sem vida. Aqui tem um pé de burro enterrado, arranca o pé de burro. Você não tem uma ferramenta? Arranque o pé do burro. Que conversa negativa é essa? Tem que ter visão. A obra vai crescer, Deus vai dar crescimento, o trabalho vai tomar a dimensão que Deus já determinou. O irmão fica com dança de rato. Dança de rato não funciona não, meu filho. Tem que ter visão. Tem que ter iniciativa. Eu já vi esse homem andando. Visão. Oh, as línguas estranhas já estão fluindo aqui. Ora, a direção escala um irmão para uma congregação. Aí ele chega lá desestimulado, irmãos, eu sei que aqui tudo é difícil. Já me informaram que aqui o povo é duro. Que conversa besta é essa, rapaz? O povo aqui é um povo bom, saudável, amigo, vão me ajudar e a obra vai crescer. E os irmãos que escutam, diz o nosso dirigente, pense num homem de visão, pense num homem de criatividade. Ele já reuniu todo mundo para sair ao campo, à evangelização. Ele já disse que a igreja vai tomar uma nova dimensão. Mas se você chegar dizendo que com um beiço pendurado, irmão, que conversa é essa, rapaz? Esta obra é de Deus. Esta obra tem dono. Esta obra tem crescimento. Digam assim comigo: o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Tem que acreditar. Tem que acreditar. O nosso Jesus não é um Jesus menino não, nem é um Jesus de praga não. O nosso Jesus é de bênção.
O nosso Jesus é homem, Jesus Cristo homem. Fica pregando um Jesus menino, não é da Assembleia de Deus não. O Jesus da Assembleia de Deus é homem. Jesus Cristo homem. Aleluia! E digam assim comigo: o Deus que não pode mentir me prometeu. Ele vai dar crescimento. Você tem que ter iniciativa ao chegar num trabalho. Olha, eu fui escalado pelo ministério, porque naquele tempo não havia convenção. Eu fui escalado para uma cidade chamada Juripiranga. Juripiranga. Sabe o que quer dizer o nome Juripiranga? Ave que canta. Ave que canta. Aí eu fui para um lugar chamado Oiteiro. Aí os irmãos disseram: pastor, aqui ninguém aceita o evangelho, ninguém escuta o evangelho. Eu digo: pois vai ouvir, vai escutar. Convoquei os irmãos e fui para o Oiteiro. E quando chegamos ali, quando o pessoal viram que eram os crentes, bateram as portas, fecharam tudo, apagaram as luzes, eu digo: eu prego. Eu prego. As janelas se abriram, as portas se abriram, o povo ficou olhando para mim pelas frestas das janelas e portas, saber o que era que eu estava vendo no céu. Eu tinha que ter iniciativa, estratégia. Eu digo: eu não vou voltar com esses irmãos sem pregar evangelho. Eu prego. Eu posso não ser um bom educador, mas eu sou um pregador. Amém? E você também é um bom pregador. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. As portas se abriram em Oiteiro. Não houve decisão naquela noite, mas o povo ouviram. E o crer vem pelo e o ouvir pela palavra. Não é a palavra, não pregue assim, está escrito. O crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, porque se compreende do Gênesis ao Apocalipse. Aonde você pregar, a palavra de Deus é viva. E os 4 homens conduziram o paralítico, arrancaram as ripas, forçaram os caibros e desceram o homem numa cama. Todo mundo ficou assustado com aquela cena. Um homem numa cama, conduzido por 4 pessoas. Um teve a iniciativa, o outro teve a visão. Eu já vi esse homem andando. Será que o meu problema tem solução? Eu creio que vai ter solução. Eu vou lhe ajudar em oração. Eu vou fazer uma vigília por você. Eu vou para o círculo de oração interceder por você. E o céu vai se abrir. Quem acredita que o céu se abre? Temos que crer, irmão. Digam comigo assim: tudo é possível ao que crê. Olha, eu um dia saí lá de Sapé para o círculo de oração em Duarte Coelho, no Recife.
Naquele dia não tinha lugar para ninguém ficar, nem no púlpito, nem na nave, lugar para ninguém. E eu estava ali. Depois do púlpito, e eu fui crendo que Deus era poderoso para resolver o meu problema. Qual era o meu problema? Eu estava precisando de cobrir uma casa que eu tenho lá na rua Ana Nery. Eu estava precisando de telha, eu estava precisando de caibro, eu estava precisando de ripa, eu estava precisando de prego, eu estava precisando de cimento, eu estava precisando de areia. Aí Deus tomou um instrumento dos dele e disse: homem, leva para a tua casa. Aí eu disse: é comigo? Eu disse: é contigo mesmo, quer que eu vá aí? Disse: não venha não, Jesus. Quem acredita que Deus ainda faz isto hoje? Não venha não, Senhor, leva para a tua casa telha, caibro, ripa, prego, cimento, areia, tijolo. Credo isto, você tem que ter iniciativa e visão. Eu creio que Deus vai cumprir na minha vida o que eu estou esperando. Está perto de dezembro, Deus vai lhe presentear. Crê somente. Digam comigo: iniciativa, visão, criatividade e fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus tendo fé. Eu creio, meu Senhor. Eu creio, meu Senhor. Meu Senhor, eu creio. Meu Senhor, e quando vai começar? Meu Senhor, quando vai acontecer o milagre? Meu Senhor, fale comigo. E Ele vai começar a trabalhar, porque o céu começa a ouvir. Quem acredita que Deus escuta a oração e responde? Ele escuta e responde. Deus escuta e responde. Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o dono? Quem tem ouro e tem prata para nos dar? Quem opera maravilhas e sinais? Quem abre porta onde não existe porta? Quem chama a existência das coisas e elas aparecem? É papai. Não vamos desistir de ver este homem recuperado. Eu não desisto. O outro também disse: eu não desisto. O outro disse: eu também não. Eu já vi ele andando. E o outro disse: ô gente, eu creio. Porque você precisa crer. A gente tem que crer. E os milagres vão aparecer. E os sinais vão entrar em evidência. E o nome do Senhor vai ser glorificado. É preciso crer. Mas eu não acredito. Então pronto, você fique. Olha, um dia um irmão estava numa igreja e Deus tomou ele e disse: olha, quem tiver problema de visão, pode colocar o óculos aqui que Jesus vai curar. Não estou dizendo que é para fazer isso hoje não, e nem faça isso. Aí uma irmã muito importante, foliada rica, porque tem gente foliada rico, não é rico, é foliado. Porque tem o rico e tem o foliado, viu? Ela tinha uma corrente de ouro, dessas correntes que fica balançando aqui,
Se eu não vou botar minha corrente de ouro com o meu óculos. O irmão disse: então fique com a sua corrente de ouro e com o seu óculos. E os irmãos que botaram foram curados. Ora, ela, porque tinha uma corrente de ouro e ficava balançando assim, folheada rica, fique com seu folheado para lá. O Senhor que opera milagres e maravilhas está presente. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus viu aquele homem na sua presença, o que foi que ele disse para o homem? Filho, é uma palavra de afinidade. Filho, tem bom ânimo. Jesus, ele sempre dá ânimo, ele sempre anima. E nesta noite ele está trazendo uma palavra de ânimo ao seu coração. Lhe entristeceram, lhe magoaram, lhe afligiram, mas hoje eu estou trazendo uma palavra de ânimo. Filho, filha, tem bom ânimo. Levanta a cabeça, pisa firme, olha para frente. Eu sou solução para os teus problemas. Sou eu quem acalmo o mar, a fúria das ondas, e faço cessar a tormenta. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Eu estou ministrando a você bom ânimo pela autoridade da palavra do Senhor Jesus. Tenha bom ânimo. Essa tempestade vai passar. Essa negra nuvem vai ser dissipada. Esta angústia vai embora. Esta insônia que te perturba, ela vai procurar o lugar para fugir. Mas você está recebendo ânimo. Filho, filha, tem bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. E quando Jesus falou isso, começou um cochichado, começou um burburinho, começou uma conversa sem futuro, porque tem gente que não se alegra com a sua prosperidade, não, com a sua felicidade, não, com a bênção que Deus lhe deu, não. Ele ou ela pensa que era para eles, mas era sua, a bênção é sua. E eu estou aqui para lhe dizer que o que é teu, é teu, é teu e ninguém toma. Tome posse nesta noite e diga: a bênção é minha. A vitória é minha. Tome posse. Vou quebrar o arco da impiedade e vou desfazer a maldade do coração de alguém, porque eu vou te apresentar. Tenha fé. Quando eu olho para o pastor, Evaldo Mota, estávamos lá no gabinete e ele disse: pastor, eu preciso que seja resolvido um documento meu.
E o ministro capela, ele vai sair de licença. Eu digo nada, ele não sai de licença antes de assinar seu documento. Aleluia. Aleluia. Aí oramos e o capela saiu da capela, foi lá assinar o documento para liberar o pastor Evaldo Mota. Crê tu isto? Não é toda vez, porque senão a gente fica vaidoso. Mas você precisa ter fé. Em uma noite aqui terminamos o culto, e um pastor que veio, que ministrou, disse: pastor Zé Carlos, o culto se prolongou, eu perdi o voo. Eu digo: perdeu não, vou atrasar o seu avião. Disse: como é que o senhor vai atrasar? Disse: atrasando. Aí orei ali do lado de fora: eu atraso meia hora o voo deste pastor, pode ir. Aí ele foi, quando chegou no aeroporto, a moça disse: olha, o seu voo está atrasado meia hora. Crê tu isto? Você crê que Deus faz estas coisas? Perdoados-te são os teus pecados. Aí alguém diz: quem é que tem autoridade para perdoar pecados? Jesus tem. Jesus tem. Jesus é. Jesus faz. Jesus manda. Jesus libera. Ele entra, Ele abre, Ele quebra, Ele transforma, Ele redime. Deixa eu contar outro episódio. Fizemos uma viagem, e quando foi para voltarmos no voo para cá, quando o avião fez a manobra, parou, e alguém falou: a aeronave está com um defeito apresentado, não podemos prosseguir, mas vamos chamar os mecânicos. Uma mulher disse: eu não vou mais nesse avião. E os irmãos começaram a ir para o banheiro e tomar água. O irmão veio: pastor, o senhor quer água? Não quero água, não quero nada. A minha confiança está em papai, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pode botar uma escora na frente e outra atrás. Quando a escora da frente cair, ele vai para trás. Quando a escora de trás cair, ele vai para frente. Agora o Senhor edificando, pode vir o que vier, pode dar o que der, vai dar tudo certo. Quem crê que Deus trabalha dessa forma, digam assim comigo: eu preciso de iniciativa, de visão, de criatividade e de fé. Você crê que Deus pode operar maravilha na sua vida? Você crê que Ele pode quebrar todo o embaraço? Você crê que Ele pode tornar sem efeito tudo que foi forjado contra a sua vida? Libera o que você trouxe para o culto. O homem chamado Jesus não só perdoa pecados, como salva, como cura, como batiza com o Espírito Santo e prepara o homem e leva para o céu. Quarteto Gileade, cante agora.